Voltamos a apresentar nosso programa Saúde em Foco. No bloco passado, a gente tinha falado um pouquinho sobre os locais que ocorrem os cuidados paliativos. E agora a gente vai finalizar com um último local, que é o chamado hospice, que o Dr. Vinícius vai contar para nós o que acontece e como que é o processo de todo esse cuidado nesse local. Dr. Vinícius, por gentileza, o que a gente faz aí, como que é o nosso andar em relação a esse local propriamente dito? Que o paciente pode, se ele tiver condições, realizar o tratamento domiciliar, ficar em casa, receber visitas domiciliares, ir à consulta, ir ao centro-dia, que é onde são instituições onde o paciente passa o dia, faz atividades, recebe atendimento e volta a casa à noite, mas ele tem que ter condições para isso. Quando ele não tem condições socioeconômicas, a família não tem condições de cuidar do paciente em casa, e não tem indicação de ficar no hospital convencional, existem instituições de longa permanência que devem ser consideradas, porém, novamente, tem que ter um cuidado, tem que ter uma ética, tem que ter uma estrutura adequada, não pode ser um lugar para abandonar o paciente, não é para isso que serve uma instituição de longa permanência. E nós temos o quarto ambiente onde a gente pode realizar o tratamento do cuidado paliativo, que são os hóspices, que são, outro termo é a unidade de cuidado paliativo. O hóspice seria mais indicado para doenças em estágio avançado com grande ameaça à vida. Paciente com prognósticos menores que 6 meses de vida, expectativa de vida menor do que 6 meses devido à gravidade da doença. Tem que tomar um cuidado muito grande, porque é um lugar onde o paciente, via de regra, está indo já esperando um desfecho ruim. Nesse caso, a gente tem uma previsão. Né? Já tem uma previsão do que vai acontecer. É um ambiente mais preparado. Existem mecanismos fisiológicos por qual a pessoa pode falecer. O mais comum é a pessoa perder a consciência, começar a ter disfunções orgânicas, insuficiência respiratória, parada cardíaca e falecer. Mas existem outros mecanismos. Existem pacientes que apresentam uma grande agitação psicomotora algumas horas antes do óbito. O hospice é um lugar especializado, estruturado para abordar as várias formas como o paciente pode vir a falecer. Fornecendo medicação para acalmar o paciente, fornecendo medicação para analgésicos potentes que podem às vezes piorar a função respiratória, mas que não tirar a dor do paciente nesse momento, oferecer o suporte para a família, assim, porque o paciente pode falecer em casa, pode. Às vezes o paciente tem um rebaixamento de consciência, falece em casa, a família não é tão, digamos, chocante quando o paciente começa a ter uma agitação nos últimos momentos de vida, começa a gritar, a delirar, a agredir verbalmente quem está próximo. Às vezes pode ser traumático, então o hospice é um lugar interessante de se pensar, porque é um lugar planejado para tentar deixar da maneira mais suave, mais tranquila possível esse processo, que é um processo pesado. Porque mesmo quando é esperado, é traumático. Mesmo quando quando o paciente já está num percurso de doer, que a família sente que ele vai descansar, que a família fica mais tranquila, ainda assim é um momento intenso, é um momento que demanda de uma abordagem sutil. Às vezes, um mínimo detalhe antes do paciente falecer pode fazer toda a mudança na vida. Eu já vi, por exemplo, um caso do tio, obviamente, mas um paciente que estava com uma traqueostomia. Então, ele estava respirando, ele estava com uma nutrição parenteral, uma nutrição nasoenteral. Ele tinha uma sonda no nariz que levava até o intestino, alimento e água. A familiar chegou para mim chorando, o paciente faleceu à noite, ela chegou chorando para mim de tarde, que o pai dela estava morrendo de sede, porque a língua dele estava seca. Mas aqui, como ele estava inconsciente com a boca aberta, estava seco porque estava com a boca aberta. Não quer dizer que ele estava com sede ou que ele estava desidratado, até porque ele estava com hidratação até por veia junto, está na veia. Então, o que foi o cuidado que a gente teve? Pedir para o enfermeiro na frente dela passar um algodão molhado na boca do paciente, para mostrar que ele não está com sede mais. E isso, ela agradeceu, abraçou, o enfermeiro abraçou a equipe, agradeceu pelos cuidados. Era um cuidado essencial, o paciente estava com sede? Não. A mucosa dele estava desidratada? Não estava, porque a equipe estava tendo cuidado de hidratar de horário. Mas aqui vai secar um momento e aparentemente aparenta estar seco. Parece que o paciente está desidratado, que está com a língua para fora, com a boca seca. E isso é importante, Débora, nesse sentido que o Dr. Vinícius está falando em relação a
abordar o familiar e levar ele e falar assim, não, então você quer ver que ele não está com sede, molhar a boca mesmo com algodão, para a pessoa ter um entendimento da doença, do processo todo, como que funciona isso? É imprescindível, né? Para que esse conforto, senão, como o doutor falou, o paciente veio a falecer no final da noite. Imagine se não tivesse colocado isso, falar, morreu porque estava com sede. Se ele tivesse dado, né, ele não tivesse com sede, ele não tinha morrido, né? Então, o processo, ele pode até mudar a fala. Nossa, morreu de satisfação, né? Porque queria tomar água, agora descansou porque tomou água, né? Então, é um outro olhar sobre aquilo, né? Então, é preciso dar esse conforto. Nós não suportamos a dor, né? O ser humano não suporta a dor, não suporta olhar o mau zelo, o maltrato. Então, quando a gente vê que há um cuidado, há um conforto, né? Então, isso é imprescindível, né? Chamar, mostrar, assim, a gente está cuidando. E se para a pessoa aquilo não é o cuidado, se a sonda não era o cuidado, né? Então, faz o cuidado na maneira que ela entende que é o cuidado. É interessante, a gente encontra isso no nosso dia a dia, é que muitas vezes as pessoas nesse nível, o familiar está lá, está com cuidado paliativo, já está nas últimas horas de vida, que é como está mostrando ali para nós, né? E as familiares falam assim, está esperando só alguém de tal cidade chegar, tal. E daí realmente mesmo, acontece isso, de aquela pessoa chegar a tempo, visitar, e horas depois a pessoa vira óbito, né? Então é uma coisa muito importante a gente estar sempre trazendo quem é nesse momento. É essencial para aquela pessoa, quem foi, para que tanto a família quanto o próprio paciente mesmo que está ali se confortem em relação ao sentimento, né? Então é bem importante isso. Sim, se a pessoa chegou fora do horário de visita, veio de outra cidade, né, e é um paciente que permitia a entrada, né, organizar para que seja possível, né? Eu tive um paciente que eu atendia em UTI, quando eu, né, fazia parte da psicologia de um hospital, o paciente estava cuidando de uma cirrose importante e eu atendi, era a véspera de Ano Novo, e a filha de 7 anos queria ver o pai, né? E a gente conversou entre a equipe e eles possibilitaram, foi muito bom porque no dia seguinte o pai veio a óbito, né? E até depois a menina veio a ser minha paciente, né? Em consultório. Mas assim, foi muito bom e ela não se conformava, eu falei, então escreva uma cartinha pro teu pai que eu vou ler para ele. Né? Se você não consegue falar, ela não consegue falar, escreva, eu leio para ele depois, eu venho ler, se você não quiser, eu leio na tua frente se você quiser, se você não quiser. Então ela falou que não queria que eu lesse com ela, mas queria que eu lesse para ele. Então, né, a gente precisa possibilitar algumas despedidas, algumas conversas, né, que ainda não tinham sido efetuadas, né? Nesses momentos a gente coisas ínfimas têm um peso enorme. A gente falou dos pacientes que pediam sorvete. Eu teve um paciente que pediu um pedaço de carne, que ele gostava de churrasco. E assim, para nós parece uma coisa banal, mas às vezes para a pessoa pode fazer uma grande diferença, e às vezes para o familiar. Ou às vezes só o fato do familiar conseguir dizer que ama o paciente antes do paciente ir, a gente muda o percurso da vida desse que fica. Muda pro resto da vida. Que é importante, né? Que a gente tem que ressaltar, e que é como a gente está falando aí nos programas anteriores, que a vida continua, né? Então a gente tem que sempre reforçar isso para todas as pessoas que estão passando por isso, quer dizer que realmente mesmo a vida continua. Doutor Vinícius, o que a gente pode ressaltar para o pessoal que está nos assistindo em relação a cuidados paliativos, em relação ao estou passando por isso, o que eu faço, como que eu tenho que seguir em relação, o que eu tenho que observar, o que a gente pode falar para eles? Primeiro, ter noção de que cuidados paliativos não é abandonar o tratamento, não é abandonar o paciente. O paciente pode estar tratando a doença, buscando a cura e estar em cuidado paliativo. O cuidado paliativo não é desistir, de maneira alguma, jamais. Cuidado paliativo, 2, não é adiantar o processo de morte, não é acelerar o processo da doença, de maneira alguma. O que é o cuidado paliativo? É buscar uma qualidade de vida para o paciente e para a família durante no decorrer de uma doença. É isso. Isso é cuidado paliativo. Existem várias instituições, o paciente que está passando por um quadro pode pedir o auxílio, pode pedir um acompanhamento psicológico, pode pedir um acompanhamento social. É interessante conhecer na sua cidade aonde que tem equipes que façam esse atendimento. Alguns hospitais ainda não têm uma equipe pronta, alguns hospitais já têm equipes definidas que conseguem fazer o atendimento. Esse é o segundo ponto, buscar o atendimento. Ele é um atendimento que se pode fazer apesar de estar buscando a cura. O terceiro ponto que eu acho que assim, é imprescindível é sempre conversar muito bem com a família, porque às vezes um paciente que não
que chega no hospital sem nível de consciência, mas já tem uma doença grave, para a equipe do hospital não sabe o que está acontecendo. Se ele tem isso bem acordado com a família do que ele quer que seja feito, consegue um tratamento muito mais adequado para ele. Então, sempre manter, é difícil falar sobre o assunto, mas sempre manter uma clareza com a sua família. Então, quando você está enfrentando uma doença grave, é muito importante que se defina o que você quer que façam com você. Para quando você não puder responder por si mesmo, As pessoas a sua vontade seja respeitada. Isso é extremamente importante. E Débora, o que você pode nos dizer aí e ressaltar para as pessoas em relação a essa temática que a gente vem trabalhando esses últimos dias? Né? Em primeiro lugar, o respeito, a subjetividade, né? A subjetividade de cada um, né? Olhar a pessoa, não olhar como doença, mas como pessoa, né? Então, né, observar que para os cuidados paliativos seguem-se princípios e não protocolos, né? Olhar a pessoa dentro da sua dimensão sociocultural, psíquica, espiritual, né? Nunca deixar de trabalhar toda a dimensão, família, cuidadores e também familiares, né? Então, sempre trabalhar nessa dimensão, né? E nunca deixar de tentar realizar dentro do máximo possível, claro, dentro daquilo que é possível, sem prejudicar a qualidade de vida, aquilo que é desejo do paciente. Quando falamos de doenças graves, de doenças que ameaçam a vida, o tratamento adequado inclui cuidados paliativos. Então, é isso que eu acho que é o fundamental. Cuidados paliativos é um a mais, não é dicotômico, né? Sim ou não. Se não deu certo algo, eu vou para o paliativo. Não, às vezes o paliativo ele auxilia o que está dando certo também. E para a gente terminar, o Dr. Vinícius trouxe uma frase aí. Não, essa é a frase de Cecily Saunders, que é a fundadora moderna, a fundadora dos cuidados paliativos modernos, que é: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Não é porque eu estou passando por uma situação difícil, uma complicação e que não há uma expectativa de cura, que não deve haver cuidados. Às vezes um atendimento carinhoso da equipe, um familiar por perto, um bom humor de quem está dando oi, né, que vai limpar o quarto, muda muito a experiência que o paciente está passando. A sutileza. É esse tipo de situação que a gente encontra no dia a dia, que é tão simples e que é fácil de ser realizada, né? E é com essa frase que a gente finaliza o programa de hoje, que a gente agradece a sua participação em relação às redes sociais, em relação a contribuir com as melhorias e assuntos relacionados ao programa mesmo, e convida a todos a participarem e acompanharem a nossa grade de programações ao decorrer da semana, e também sugestões que tiverem por interesse fazer para trazer novidades e trazer assuntos novos aí ao decorrer do dia. Então fica o meu agradecimento aos nossos colaboradores do Programa Saúde em Foco, da nossa equipe, que é um time hoje que está repleto de informação, de conhecimento e que faz toda a diferença. E a gente agradece a você que nos acompanhou aí todos esses dias e convida para sempre estar conosco, aprendendo muito mais e conhecendo muitas coisas diferentes relacionadas à saúde. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e a gente vai ficar por aqui.